lugar de onde eu venho, eu acho que é um lugar que ainda habita em mim. Esse lugar, ele reside aqui dentro. Eu não consigo abandonar, não consigo me desvencilhar desse universo rural, arcaico, artesanal que eu nasci e que eu fui criado. Esse ambiente de sítio, esse ambiente rural, esse ambiente da sabedoria popular. Eu nasci em Nova Granada, fui criado entre vindas e vindas num sítio que é da família. Viver naquele universo era já experimentar outras formas de vida. Então, eu convivi num ambiente onde a gente aprendeu a saber a hora pela sombra que o sol fazia. Então a gente sabia o horário que estava chegando perto do meio-dia. A sombra se movimenta, né, como um relógio de sol. A gente sabia, claro, aprendendo com os mais velhos, o momento que ia chover, porque a siriema cantava longe, as angolas também começavam a cantar longe, chamando chuva. Então, toda essa sabedoria ancestral é de muito valor. E eu fui criado muito próximo de tudo isso. Boa parte da minha composição enquanto pessoa foi nesse habitat rural, o habitat dos causos, de sentar em volta de uma fogueira para contar causo. E saber contar causo é o que se espera de qualquer bom ator. E quando nos mudamos para Rio Preto, eu era muito pequeno, o meu pai trabalhava no DNR e todos os funcionários do DNR moravam na Chácara do Maquininha, onde hoje é o São Diocleciano. E foi ali, juntando colegas, que eu comecei a montar o meu circo-teatro no quintal de casa. E nesse lugar, a nossa imaginação ela era totalmente livre. Isso aos 9, 10 anos, 11 anos de idade. E ali comecei a desenvolver as minhas viagens cênicas e artísticas. Então, a gente sabe, a minha referência era de circo-teatro, porque era o único acesso que até então eu tinha a qualquer tipo de manifestação das artes cênicas. O circo-teatro sempre foi muito forte, muito presente. E aí, claro, então a gente precisava ter uma programação, e nessa programação a gente inseriu a Mulher Barbada, que era uma grande atração no nosso circo. E aí a gente fazia a barba com bombril. Colava, às vezes caía, cola tenaz, uns durex. E essa era a nossa Mulher Barbada. A gente só estava brincando com a fantasia possível naquele lugar. Num quintal de terra, com lençóis e toalhas de mesa fazendo as paredes desse circo. O senso de empreendedor já reinava naquele momento, porque a gente cobrava ingresso e o ingresso era palito de fósforo. E eu acho que tem uma questão que é muito próxima da maioria das pessoas que começam a fazer teatro no interior. Começa na escola, na maioria das vezes. Então, em todas as gincanas culturais, tudo que era relacionado a teatro, a criar cena, a criar peça, a escrever, a minha turma jogava para mim. Ali, aos 12, 13, 14 anos, eu já estava dirigindo nesse ambiente escolar, sem a consciência de que estava dirigindo. A gente estava tendo a liberdade de fazer teatro. E depois da escola, busquei na religião, me aproximei da igreja presbiteriana, para também tentar encontrar algumas respostas ali que a adolescência estava me trazendo.
E quando eu chego na igreja presbiteriana, eu contei que na escola eu montava peças de teatro, que então eu poderia montar as peças de teatro da igreja, as temáticas, que aí você tem Natal, você tem Páscoa, você tem Ressurreição, e aquilo tudo me brilhou os olhos. Então aquilo para mim virou quase que uma Broadway religiosa, né? Porque tinha banda, tinha coral, tinha figurino. Eu falei, opa, acho que eu gostei desse lugar. E cada vez mais a minha direção estava se tornando, vamos dizer que um pouco ousada demais para o ambiente religioso. Numa peça de Páscoa, eu queria muito, que falava de ressurreição, eu queria muito que as crianças entrassem com uma caixa e que nessa caixa tinha pombas brancas e estava escrito paz. Eram 3 pombas brancas, uma voou para frente, se salvou. 2, os ventiladores da igreja não tinham grade de proteção das paredes. 2 se jogaram para esses ventiladores e foi uma cena épica de pena voando. E naquele momento, então, o que eu imaginava que ia ser uma grande apoteose da peça foi uma saída apoteótica minha da igreja, onde eu fui convidado carinhosamente a me retirar. Quando eu era adolescente, eu estudava, eu tinha o cabelo liso no ombro, liso. Eu parecia muito com o Pablo do Silvio Santos. E uma vez eu estava na escola com o cabelo liso, todo mundo de uniforme, eu com o cabelo liso. E claro, um cabelo liso no ombro é um cabelo que dá volume, é um cabelo que dá movimento. E aí, na aula de educação física, o professor oficial faltou e entrou uma professora substituta, que não conhecia os alunos. Ela mandou todo mundo para a quadra e separou os meninos das meninas para poder fazer um jogo. E aí, claro, eu fui pro time dos meninos. Só que ela não conhecia ninguém, e aí eu tava de costa ali jogando, eu lembro que era vôlei, e eu só escutei um grito. Menina, sai daí do meio dos meninos! E aí um amigo da minha classe disse, ela tá falando com você. E aí eu tive que fazer uma jogada de cabelo, olhar pra ela e falar assim, professora, eu sou menino. E cheguei em casa, contei inocentemente. Falei, hoje eu tava lá na quadra e tal. E aí a professora, por causa do meu cabelo, ela falou, menina, sai do meio. Eu contei isso inocentemente. Mas, integrante de uma família tradicional, no outro dia, o meu pai me pegou pela mão, me levou para um barbeiro e mandou passar a máquina. Que naquele momento parecia que eu não tinha direito de ser eu. Que nessa fazenda ainda reina a tradição. Corajoso, veloz, essas são minhas qualidades como galinha da Angola. Vai. Eu sou uma galinha da Angola, corajoso, veloz. Isso, melhor. E naquele momento eu decidi pelas artes cênicas para que, de uma certa forma, eu conseguisse viver um pouco daquilo que eu acreditava que eu estava vivendo no ambiente escolar, no ambiente da igreja. Aí eu fui, 17 anos, nunca tinha ido para São Paulo, fui
sozinho, correr atrás do meu sonho. E aí fui eu. 17 anos, nunca tinha ido para São Paulo. Então, um caipira que vivia no sítio, no interior, que queria fazer teatro numa cidade como São Paulo, naquela época eu trabalhava na Rodobens e consegui que a Rodobens me transferisse para filial de São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo aos 17 anos, ao menos com trabalho. Então São Paulo me ensinou muito, não só na faculdade, mas São Paulo me ensinou principalmente nas ruas, no dia a dia, porque aquela cidade por si só, ela é uma faculdade. E no dia que eu completei 18 anos em São Paulo, eu morava com alguns amigos da Rodopens, e naquele dia eu tive uma das experiências mais esquisitas da minha vida. Esses amigos resolveram me levar para uma sauna em São Paulo, na Rua Augusta. Uma sauna com garotas de programa. E ali eles disseram que tudo seria por conta deles. A bebida, a mulher, enfim. Eles queriam talvez ali realizar a minha inauguração na vida adulta. E aí me apresentaram, eu estava fazendo 18 anos, me apresentaram uma gaúcha de 32 anos, lembro da fisionomia dela como se fosse hoje. E aí eu entrei para o quarto com esta gaúcha e ali conversamos muito sobre a vida. Não teve sexo. E quando eu e ela saímos do quarto, meus amigos estavam todos do lado de fora, loucos para saber como tinha sido tudo. E eu lembro muito bem da frase que essa gaúcha disse para os meus amigos. Ela virou para eles e falou assim: menino aí manda muito bem. E em São Paulo é uma cidade que, ao mesmo tempo que ela abraça, ela expulsa, né? Porque você tem que ter um sangue muito frio para poder viver naquela São Paulo. E eu consegui me manter por quase 4 anos, mas chegou um momento que São Paulo não dava mais para mim. Em 88, voltei para Rio Preto, deixei São Paulo, e quando cheguei em Rio Preto, a primeira coisa que eu procurei foi uma pessoa que eu pudesse continuar fazendo teatro. E foi então que eu conheci o Paulo Casanova, do grupo de teatro do Clube Monte Líbano. Entrei para esse grupo do Clube Monte Líbano com Paulo Casanova numa montagem do Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. E foi neste grupo que eu conheci Cássio Ibrahim. E juntos nós percebemos que o que a gente pensava sobre teatro e o que a gente queria do teatro, da investigação do teatro que a gente queria fazer, que os nossos pensamentos se complementavam muito. E naquele 3 de março de 1989, naquele banco da Praça Cívica, nós fundamos a Companhia Azul Celeste. Olhando para esse banco que eu estou aqui agora, tem 4 lugares vazios e acho que restou eu na ponta. É uma falta, né? É uma falta porque a gente viveu naquele início da Azul Celeste o ápice da AIDS no Brasil, que dizimou inúmeros artistas. E não foi diferente na Azul Celeste. Eu fico pensando como que seria ter essas pessoas até hoje aqui. Como que a gente seria? O que seria diferente? E foi um momento muito difícil para todos nós, porque a sociedade desinformada, naquele momento, disseminava
que o HIV era a peste gay, ou seja, era uma doença provocada por homossexuais. E isso fez com que o ódio e o preconceito tomassem uma forma monstruosa. Inclusive, eu acho que o HIV trouxe, inclusive, um medo de se relacionar. Um medo muito forte de se relacionar na década de 80 e 90. Algumas vezes eu me senti culpado em amar e me cobrei isso. E claro, tive amores na minha vida e sempre muito atento, por ter perdido muitos amigos, muito atento à precaução, né? Então sempre muito ligado na prevenção, porque o medo de contágio rondava dia e noite as nossas vidas. A gente fazia o teste de HIV uma vez por ano e que demorava um mês para sair. Esse um mês para sair o resultado parecia uma eternidade, né? E quando saía o resultado que era negativo, vinha um alívio, e parece que com esse alívio nos vinha, parece uma nova permissão para amar e para encontrar uma pessoa. Mas eu acredito que a minha vida eu dividi muito essa questão do amor. Eu acho que o amor ao teatro e a minha profissão também eu coloco nesse lugar. Eu dividi o teatro também com esses lugares de amores na minha vida. E depois dos 30, perto dos 40, eu fixei muito um pensamento da vontade que eu sempre tive da paternidade. Foi onde eu desenvolvi muito e me despertei muito isso para a possibilidade de ser pai por outras vias, de ser pai pela via do coração, pela via da adoção, e me possibilitar naquele momento vivenciar também um outro tipo de amor, um amor a um ser que eu não gerei, mas que eu pudesse cuidar para o resto da minha vida, que eu pudesse também, de uma certa forma, muita gente fala, você salvou alguém. Não, eu acho que eu me salvei. A gente se salva mais do que salva alguém. E quando você decide que você vai dar esse rumo para sua vida, experienciar um outro tipo de amor, que é o amor paterno, claro que você cria expectativas. E as expectativas vão todas para o chão. É como uma chuva forte, bate, escorre. Então, Kaique, meu filho, fazendo 18 anos agora, chegou para mim com 9 anos, agora faz 18. E, de uma certa forma, muda todas as expectativas, porque ele não tem o teatro como uma paixão, não gosta, não quer, eu não vou forçar. Ele é muito mais ligado às tecnologias, da informação, às exatas. Eu sou totalmente da humanas, ele é totalmente da exatas. E tá tudo bem. Pensar esse país, pensar esse processo de adoção, como tudo é tão dificultoso, né? Porque o Estado ainda num processo de adoção, ele ainda acaba privilegiando os casais heteronormativos, aquela família tradicional composta, e que na maioria das vezes vai querer uma menina recém-nascida, isso tudo em detrimento a alguém solo que apresenta características diferentes e que muitas vezes é colocado em segundo plano num processo como esse. É como um transe, um gozo, um jorro vem do estômago. Vamos fazer uma revolução com a nossa fala. E será lindo, as pessoas sairão nas ruas para cantar e existirão, nas ruas existirão homens rudes,
que gostam de beber cachaça até cair no chão para brigar, ver sangue. Estes que usam botas e jaquetas para demonstrar sua macheza. Fumam qualquer coisa, só para aumentar a saliva e cuspir no chão. Ofendem as mulheres, riem das próprias piadas e amam o próprio fedor. E banham-se no rio podre com os abutres, no calor tropical. Vamos fazer da nossa fala a nossa munição. Não é tempo de coxias. Falemos de nós. Vai depender de nós que a paz seja uma realidade. Ela que até agora não passa de uma promessa. Eu gostaria de existir, homem ou mulher. Eu gostaria de existir, não ter medos. Eu gostaria de existir, homem, mulher, animal. Eu me sentiria feliz. Uma revolução começando por mim, na minha pele, pela minha língua. Lá fora estão acontecendo dias sangrentos e o teatro precisa dar conta dessa história. Chega de espera, chega de silêncios. É tão lindo ter calado um capitão que tentou nos calar todos os dias. Isso exala odor de justiça. Falemos de nós. Falemos da nossa pequena estatura diante de tudo. Falemos do que poderíamos ter sido. Não me deixe personagem de coxia, esperando a possibilidade de existir de um ato para o outro. Se for isso, eu prefiro morrer feito Cacilda. Me dê voz. Ocupemos a ágora enquanto é tempo. Falemos! O teatro está aberto. Tanta coisa a dizer, a fazer, ser. Tudo a fazer. Jorge Vermelho, por dentro inteiramente azul celeste. Sou pisciano com ascendente em câncer, ou seja, drama puro de Oxum e Oxalá e pai do Kaique. Aquela mostra Sesc de teatro experimental, a gente ganhou primeiro lugar. E aí ele ficava aqui em cima assim, e ela tocava, era uma caixinha de música que tocava. É o primeiro troféu da Azul Celeste, esse daqui, ó. Tem 36 anos. A gente tem mais de 300 prêmios Azul Celeste, mas os festivais deixaram de ser competitivos, então não tem mais competição. Olha, tem o pró e o contra. O pró disso, de deixar de ser competitivo, é que é muito esquisito, né? Valorar quem é melhor, quem é pior. Mas isso criava um currículo para os grupos. E isso impulsionava muito. Se tornava um currículo, uma referência, entendeu? Hoje deu uma pasteurizada, assim, eu acho. E aí, pra mim, nessa categoria toda, tem pra mim o mais esquisito. Tudo bem que ele é conceitual, que a gente tem que encaixar os dedos aqui para segurar e fazer assim. Na hora de ganha. Né? O artista que criou foi em 2015. Ganhei o governador do estado. E aí recebi o prêmio. Claro que quando a gente recebe o prêmio, a gente fica olhando assim pro troféu, né? Tipo, tem alguma coisa e que tem uma coisa aqui dentro que ninguém nem sabe o que é. Eu nunca abri. Será que tinha que quebrar? Pra ver? Cria um frisson, cria uma vibe, um frisson, você entendeu? Prêmio Shell, sim. Prêmio APCA, Mambembe não tem mais, né? Mambembe quando tinha, tudo isso cria uma potência para as obras, para os espetáculos, para os grupos, né? E também serve só para juntar poeira.